É curioso pensar que todo o universo, com sua imensidão que parece não caber nem mesmo na imaginação humana, começa com uma frase tão simples e poderosa: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa declaração, que abre as Escrituras como uma porta que se abre para o infinito, já fez muita gente perguntar se é realmente possível que tudo tenha acontecido em 6 dias, ou se há algo mais profundo, mais complexo e mais majestoso por trás desse relato. Quando lemos Gênesis 1, não estamos apenas diante de uma cronologia, mas de uma revelação divina sobre propósito, ordem e intenção. E entender isso é como acender uma luz em um quarto escuro. Porque de repente percebemos que a questão não é apenas como, mas por quê. E antes de mergulhar nisso, comenta aqui embaixo qual parte da criação mais te fascina, porque a sua opinião ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E lembrando, na descrição tem links de estudos bíblicos aprofundados, e quando você adquire qualquer um deles além de crescer na palavra, você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Agora, vamos caminhar devagar por esse terreno sagrado, porque o relato dos 6 dias não foi colocado ali para confundir, mas para revelar a natureza do Criador e seu relacionamento com a criação. Quando pensamos nos 6 dias da criação, muita gente logo imagina um relógio celestial marcando horas exatas, como se Deus estivesse preso à noção de tempo humano. Mas a verdade é que o texto bíblico fala muito mais sobre ordem do que sobre cronologia rígida. Ele está organizado de um jeito tão intencional que parece quase uma coreografia. Nos 3 primeiros dias, Deus organiza. Nos 3 últimos, ele preenche. É como se ele primeiro construísse os cômodos de uma casa e depois decidisse o que colocar dentro de cada um. No dia 1, ele separa luz e trevas. No 4, ele coloca sol, lua e estrelas. No dia 2, ele separa águas superiores e inferiores. No 5, ele enche essas águas com criaturas. No dia 3, ele separa terra e mar. Faz brotar vegetação. No 6, ele coloca animais e o ser humano sobre essa terra. A pergunta aqui deixa de ser: foram 24 horas ou não? E passa a ser: o que Deus quer revelar com essa estrutura? E quando essa compreensão cai no coração, entendemos que Gênesis não é um livro de física, mas de propósito. Ele não quer explicar os mecanismos, quer mostrar o autor. E isso conecta com a nossa vida hoje, porque da mesma forma que Deus colocou ordem no caos primordial, ele ainda coloca ordem no caos emocional, espiritual e moral de quem se volta para ele. Por isso, comenta aí se você já tinha percebido essa estrutura nos 6 dias, e lembra, os links da descrição têm estudos completos para aprofundar tudo isso. E à medida que seguimos nessa conversa, uma coisa fica clara. O relato dos 6 dias não tenta competir com ciência nenhuma, até porque ciência estuda o como, enquanto Gênesis revela o quem. O escritor bíblico não está sentado com uma tabela periódica na mão, tentando descrever reações químicas. Ele está diante de uma revelação, mostrando que o mundo não é fruto do acaso, mas de um Deus pessoal, intencional e relacional. E essa percepção muda a maneira como enxergamos o texto, porque nos leva a entender que o foco nunca foi o tempo, mas o Deus que se apresenta. Quando o autor bíblico escreve, e foi tarde e manhã, o primeiro dia, ele está usando uma expressão que o povo hebreu entendia como ritmo, como ciclo, como ordem. É um jeito poético, teológico e profundo de mostrar que Deus criou tudo com propósito e cuidado. A pergunta que isso provoca dentro de nós é simples e, ao mesmo tempo, desafiadora. Se o Deus que criou o universo colocou propósito em cada detalhe, será que ele não está também escrevendo propósito na nossa história, mesmo quando a gente não consegue ver nada além do escuro? Comenta aqui embaixo o que essa reflexão ativou em você. E não esquece de dar uma olhada nos estudos da descrição, porque eles aprofundam isso de um jeito que esse vídeo nunca conseguiria sozinho. O que nos leva ao ponto mais forte dessa discussão. O ser humano foi criado no 6º dia, não por acaso, mas como o ponto alto da narrativa. Há um detalhe no texto que muitos passam rápido. Somente com o ser humano, Deus muda o modo de criar. Ele não apenas diz, haja, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é monumental. Significa que o mesmo Deus que separou luz de trevas e colocou limites para mares, também colocou dentro de você a capacidade de pensar, sentir, escolher, amar, criar, refletir sobre ele. Dentro de nós há um eco da criação.
E entender os 6 dias nos ajuda a perceber que estamos dentro de uma história muito maior do que imaginamos, uma história que começou com um Deus ordenando o caos e continua hoje quando Ele nos chama para confiar que ainda sabe o que está fazendo. Talvez o seu coração esteja vivendo um dia sem forma e vazio. Agora, talvez você esteja olhando para áreas da sua vida que parecem escuras, bagunçadas ou sem sentido. Mas o Deus que trouxe luz ao caos primordial é o mesmo que pode trazer luz às áreas mais confusas da sua alma. Comenta aí se você está passando por um desses momentos, e lembra que os links da descrição trazem estudos que podem te ajudar a caminhar com clareza nessa jornada. E conforme a narrativa se aproxima do final, uma pergunta inevitável surge. O relato da criação precisa ser lido literalmente ou poeticamente? A resposta mais honesta é que ele deve ser lido como o autor pretendia. Teologia em forma de narrativa. Isso significa que não precisamos forçar o texto a responder perguntas que ele nunca se propôs a responder. Nem precisamos esconder ou fugir das verdades profundas que ele apresenta. A intenção é mostrar que Deus não apenas criou o mundo, ele estabeleceu uma ordem que aponta para sua sabedoria. E quando chegamos ao 7º dia, descobrimos um detalhe ainda mais profundo. Deus descansa. Isso não significa que ele estava cansado. Significa que ele estava mostrando um padrão, um modelo, um convite. O descanso, no relato bíblico, não é pausa, é propósito. É o momento em que tudo está no lugar certo, funcionando como deveria. É como Deus dizendo: veja, isso é o que acontece quando eu estou no centro. E essa é talvez a parte mais transformadora do relato, porque nos lembra que, enquanto tentamos entender como foram os 6 dias, Deus está tentando nos ensinar a viver o 7º, a confiar, a descansar, a reconhecer que Ele está no controle mesmo quando a nossa vida parece fora de ordem. Então comenta aqui embaixo qual foi a parte desse vídeo que mais te fez pensar, porque isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. E não esquece, na descrição tem vários estudos que vão aprofundar ainda mais o que conversamos aqui. E agora, eu deixo uma pergunta para você levar com carinho. Se Deus trouxe ordem ao caos no princípio, o que Ele quer reordenar na sua vida hoje?